Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre golpes por e-mail, também conhecidos como engenharia social. Então vamos falar sobre o próprio conceito da engenharia social, exemplos de engenharia social, como identificar remetentes confiáveis de um e-mail, como identificar links confiáveis no corpo de um e-mail e também como identificar anexos confiáveis em um e-mail. Então vamos ao nosso primeiro tópico, engenharia social. A engenharia social consiste então na exploração do medo, da curiosidade, da vantagem e da solidariedade, sempre com o objetivo de se obter algum benefício. O engenheiro social vai então criar histórias, criar golpes através do e-mail, fazendo uso de situações de medo, ele vai lhe ameaçar. Fazendo uso de situações de curiosidade, ele vai contar uma história curiosa, uma notícia, para convencê-lo a clicar em algum link ou abrir algum anexo. O engenheiro social também vai fazer uso de vantagem. Ele vai lhe oferecer algum desconto, alguma premiação, alguma vantagem para lhe convencer a clicar num link, para lhe convencer a abrir um anexo. E temos até casos de engenharia social ligada à solidariedade. Por exemplo, cachorrinho desaparecido, desaparecimento de crianças, ajude na cura da doença de tal pessoa. Então, é criada uma história de medo, de curiosidade, de vantagem e de solidariedade. Essa história ela é criada através de um e-mail falso, de um e-mail fraudulento, e essa história é usada, como eu disse, para se obter algum benefício. O engenheiro social quer que você clique no link, quer que você abra um anexo, quer que você tome alguma ação que vai lhe gerar um benefício. Vamos então a alguns exemplos de e-mails que contêm engenharia social. Neste primeiro exemplo, nós temos a seguinte situação: comprovante da realização de um Pix. O que o engenheiro social contou aqui, né? Ao concluir uma transação, um comprovante é gerado tanto para o pagador quanto para o recebedor. Bom, tudo história aqui para convencimento, né? A gente tem um link, na verdade é um link que simula um anexo e é um zip. Então isso aqui é o golpe ou a fraude. Clicando nesse zip, nesse arquivo, nesse link ou nesse anexo, isso vai fazer algum mal para o seu computador, vai fazer algum mal para a rede da sua empresa e vai trazer algum benefício para o engenheiro social. Temos um outro exemplo aqui que é bem interessante, que é o exemplo que trata de currículo. A pessoa se oferece para fazer parte da empresa, diz que está interessada, que possui experiência na área administrativa, etc, etc. Ou seja, ela conta toda uma história para no final também enviar aqui um link disfarçado de anexo, como se fosse um doc, e esse link vai levar para alguma página ou vai baixar algum programa, algum software no seu computador que vai prejudicar você. Temos aqui um terceiro cenário de engenharia social, mais ligado à nota fiscal eletrônica. Então o engenheiro social também conta uma história aqui de uma nota fiscal que foi enviada e tal, e ele quer lhe convencer a clicar nesse link. Normalmente o usuário fica preocupado com o recebimento desse e-mail e na curiosidade vai clicar no link para descobrir o que é ou para obter mais informações. Lembre-se sempre, o clique no link é o ato que o engenheiro social quer lhe convencer a fazer e o clique nesse link irá gerar algum tipo de prejuízo para o seu computador ou para a sua empresa. Mas aí fica a pergunta, como identificar um e-mail fraudulento? E a primeira questão que a gente vai discutir é sobre a identificação de remetentes falsos ou como identificar remetentes confiáveis. Neste exemplo, nós temos um e-mail criado pela própria Tracker para a demonstração de um exemplo. Aqui a gente tem uma ameaça, sua senha irá expirar. Tem o meu nome aqui porque é um exemplo criado pela Tracker, né? E o que a engenharia social conta? Seu usuário irá expirar em 24 horas, etc, etc. Clique aqui para realizar a renovação. A engenharia social, o e-mail de golpe, ele sempre vai tentá-lo convencer a clicar em um link ou realizar alguma ação que vai gerar um benefício para o engenheiro social. Então aqui na identificação de remetente, nós temos apenas uma descrição, TI. Isso aqui não é o remetente verdadeiro,
Para a gente descobrir o remetente verdadeiro, a gente precisa clicar em cima desse nome, em cima dessa descrição. Tentem sempre descobrir qual é realmente o e-mail de origem desta mensagem. Aqui, por exemplo, como é um exemplo da Tracker, o remetente é mail@tkserver.com.br. E para identificar um remetente confiável ou um remetente falso, verifique se o que vem depois do arroba, que a gente chama de domínio, tem a ver com a origem. Então, se esse e-mail trata de expiração de conta de mensagem, de expiração de conta de e-mail, isso aqui tem que ter a ver com a sua empresa ou com a sua hospedagem de e-mail. Ora, se esse e-mail está me ameaçando cortar a minha caixa de correio eletrônico, então o remetente verdadeiro, o e-mail que vem aqui, tem que ter a ver com a minha empresa que hospeda o meu e-mail, se for o caso, ou com a empresa de hospedagem que hospeda o meu e-mail. tkserver.com.br não tem nada a ver nem com a minha empresa, nem com a empresa que eu trabalho, nem com a empresa que hospeda meu e-mail. Então, muito provavelmente, essa origem ela é fraudulenta, ela é uma origem falsa, porque o que vem depois do arroba, que é o domínio da empresa remetente, não tem relação com a empresa que eu trabalho, se for o meu e-mail corporativo, ou com a empresa que hospeda o meu e-mail, se eu estiver falando de hospedagem de e-mails. Resumindo, como identificar um e-mail fraudulento? O e-mail de origem tem que ter a ver com a mensagem. O e-mail de remetente, aqui, que vem depois do arroba, tem que ter a ver com a mensagem. Nesse exemplo, se essa mensagem trata de bloqueio de caixa de correio, então o meu remetente tem que ter alguma relação com quem hospeda o meu e-mail. Se for um e-mail corporativo, deveria vir aqui depois do arroba o domínio da minha empresa. Se for um e-mail de hospedagem público ou hospedagem contratada, deveria vir aqui depois do arroba no domínio o domínio da empresa que hospeda o meu e-mail. Ou seja, para identificar um remetente fraudulento, sempre verifique se o domínio do remetente, aqui, o que vem depois do arroba, se o domínio do remetente tem a ver com o conteúdo, o significado da mensagem. Realmente faça uma análise, não só do texto que está aqui, mas faça uma análise do e-mail remetente. Se tiver alguma relação com o significado da mensagem, então possivelmente é um e-mail adequado. Se não tiver nenhuma relação com o significado da mensagem, o domínio de quem remete, então muito possivelmente é um e-mail fraudulento. Vamos agora tratar então, no mesmo sentido, da identificação de links fraudulentos. A nossa